Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde. Começa agora mais uma entrevista à Sexta. Hoje para falarmos sobre futebol. Futebol que continua a ser um fenómeno de massas ímpar, para não dizer mesmo o único, a contribuir para a democracia por conseguir, e é bom que se reflita sobre isto, colar de alto a baixo todos os estratos sociais e também da esquerda à direita todos os espectros políticos. Ou seja, o futebol é muito mais do que um desporto, muito mais do que uma indústria, é hoje em dia um fator de coesão social que pode e deve ser bem melhor aproveitado. Dito isto, que é outra história, vamos hoje falar sobre a seleção nacional, que entra no Volkspark Stadium em Hamburgo às 8 da noite para medir forças com a França na luta pela passagem às meias finais do Europeu. Mas vamos falar também sobre o Vitória Futebol Clube, mais conhecido por Vitória de Setúbal. Para isso temos connosco como convidado um ex-futebolista, hoje treinador de futebol também, que dispensa qualquer apresentação, pela carreira construída ao lado dos melhores intérpretes da modalidade, também pela forma como soube erguer e honrar a braçadeira de capitão do Vitória, clube onde exerceu as funções de diretor desportivo e também de treinador, além dessa carreira de jogador. Bom dia, Sandro Mendes, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E antes de entrarmos propriamente no atual momento do Vitória e de podermos também falar sobre projetos futuros que possa ter em carteira, já lá iremos, vamos começar, como se impõe, pela nossa seleção, pela seleção de todos nós. Portugal não tem estado ao seu melhor neste europeu, mas a França também não se tem mostrado muito melhor do que Portugal com as suas prestações. O Sandro, como eu dizia há pouco, também é, nos dias que correm, treinador de futebol. Como é que pode, qual a melhor forma para a turma das esquinas poder hoje surpreender esta França? Antes de mais, bom dia aos ouvintes e obrigado pelo convite. Respondendo à questão, eu não sou assim tão pessimista a dizer que a seleção não tem estado muito bem. Nós temos que analisar as coisas num todo e temos apanhado equipas num bloco muito baixo que limitam-se a defender e tentar jogar no erro. E muitas vezes não é fácil jogar contra essas equipas, como se tem visto, ainda que possamos querer mais e exigir um bocadinho mais da nossa seleção, porque temos os melhores jogadores do mundo a jogar nas melhores equipas, nos melhores campeonatos, mas eu acho que Portugal tem feito uma boa prestação e está com mérito nos quartos de final. A França, se formos ver a França, tem passado pelos mesmos problemas que nós, também não tem apresentado um futebol de requinte técnico, mas tem jogadores, igual que Portugal, que a qualquer momento podem decidir o jogo, e hoje espera-se um jogo mais aberto, com mais oportunidades de golo, porque nem Portugal nem a França vão jogar tão defensivamente como jogamos contra muitas equipas com um bloco muito baixo, e penso que será um jogo para além de tático, mas com muito mais espaço e onde as individualidades poderão surgir a qualquer momento. E acha que Portugal hoje deve seguir ou tentar assumir o jogo, ou deve enverdar por uma estratégia de contragolpe, contra-ataque? Hoje em dia, as transições... O contragolpe. Não, a França nesse particular eu acho que é mais forte que Portugal. Se formos ver, nós temos um Rafael Leão que é muito forte nesse capítulo, na transição, no transporte de bola, muito rápido. Temos jogadores com chegada, o próprio Ronaldo consegue lá chegar, mas depois há jogadores que, como o Mbappé, por exemplo, na França, tem jogadores que são... Joga a outra velocidade. A velocidade, exatamente. É daqueles jogadores que, de um momento para o outro, se lhe dermos espaço e se nos distrairmos um pouco, nos pode trazer algum dissabor. Mas
eu penso que Portugal, quanto mais tiver a bola e retirar a posse de bola à França, será melhor para nós, tendo em conta que sabemos que a França tem jogadores, como eu já referi, um deles, o Mbappé, que a qualquer momento, numa transição ou num contragolpe ou num contra-ataque ou num ataque rápido, nos poderá fazer bastante moça, sim. E Portugal sentiu muito isso frente à Geórgia, com uma seleção apontada por muitos como de segundo ou até mesmo terceiro plano, mas o que é facto é que é composta por jogadores que não são tão desconhecidos quanto isso, que alinham em alguns campeonatos de primeira linha, por exemplo o espanhol, o italiano também, e onde se viu uma rapidez, uma capacidade de mudança de velocidade na frente de ataque que causou muitas dificuldades à seleção portuguesa. Sem dúvida alguma. Nós estávamos habituados há alguns anos a estas seleções que nós dominamos, mais fracas, que não são mais fracas hoje em dia. Se formos ver este campeonato da Europa, acho que é o espelho disso, porque a própria Itália já não está no europeu e era uma das candidatas, é sempre uma equipa muito forte, com grandes jogadores. E as equipas de menor nome, as que têm feito alguns, a própria Turquia, têm aparecido com bom futebol, com bons jogadores, porque hoje o conhecimento já não está tão fechado. Qualquer jogador hoje pode estar num bom campeonato, como a Geórgia tem excelentes jogadores a jogar nos melhores campeonatos e nas melhores equipas, e isso é uma evolução do futebol e das próprias seleções, que já não vemos constantemente aqueles resultados de 7-0, de 8-0, de 10-0, e para o futebol será bom. Agora, nós temos que competir e temos que fazer aquilo que queremos, que é ganhar, não é? E às vezes o não ganhar, ou seja, o perder, não é sinal de fracasso, porque são duas equipas, são equipas que têm excelentes jogadores e ambas querem ganhar. E trata-se de um jogo, e às vezes entra em campo o fator S, que eu costumo chamar de sorte, quando a bola, ao invés de entrar, bate num poste ou bate num tufo de relva e acaba por mudar de trajetória e não se fazer a festa. Sem dúvida alguma. Nós temos o exemplo disto. No último jogo, o fenómeno, o nosso Cristiano Ronaldo falha o penalti. Logo a seguir, o Pepe tem uma intervenção menos feliz. Que estava a fazer um grandíssimo jogo, sem e que foi dúvida, crucificado por um erro que não deu golo. Sem dúvida alguma. Mas de um momento para o outro podíamos estar fora do europeu. E a verdade é que não com mérito também do guarda-redes, do Diogo Costa, e depois faz aquelas 3 defesas nos penaltis. E o Ronaldo redime-se ao marcar a grande penalidade. E às vezes o futebol é isto, é o momento. E num momento somos bestiais, no outro somos bestas, não somos bestas e logo a seguir somos bestiais, e acho que é por isso que o futebol move tantas paixões e é o desporto número 1 do mundo. O desporto rei. À partida para o jogo de hoje, e tendo em conta aquela que tem sido a campanha que Portugal tem vindo a realizar, têm-se debatido duas questões de decisão técnica do selecionador Martínez. Primeiro, desde logo, e à cabeça, Cristiano Ronaldo. Tem ou não condições para continuar a ser titular e a jogar os 90 minutos na frente de ataque da seleção, na sua opinião? Na minha opinião tem condições. Aliás, mesmo no outro campeonato que dizem que é mais fraco, vamos entender que sim, não está nos Big Five, mas qual é o nosso melhor marcador esta época? Cristiano Ronaldo. Agora, eu penso que teria que ser feita um pouco a imagem do que foi feito com Ronaldo no Real Madrid, na época Zidane, em que tem que ser gerido os tempos de jogo, se tem que jogar os jogos todos, se há jogos que podem não jogar, e essa é uma gestão que tem que ser feita, porque por mais que ele treine, por mais que ele se cuide, e nisso ele é um exemplo para todos, e acho que para estas novas gerações há que ver que às vezes com o trabalho consegue-se muito, e ele
é sem dúvida alguma um exemplo máximo de trabalho e de alguém que sempre quis atingir os seus objetivos. Mas tem 39 anos e a idade pesa. Se pesa aos 30, aos 39 ainda pesa um pouco mais. Então é uma questão de gestão de Cristiano Ronaldo? Eu penso que sim. Sabemos que ele quer jogar os jogos todos, os minutos todos. Se for 90 quer jogar 90, se for 120 quer jogar a 120. Mas aí cabe ao treinador, à equipa técnica que lá está, demonstrar que muitas vezes não terá que ser assim, como o Zidane, eu dou este exemplo, porque acho que aí viu-se um Ronaldo muito forte para os melhores jogos, e nos melhores jogos fazia a diferença, e não tinha que jogar os 90 minutos, nem tinha que jogar os jogos todos. Agora, é sem dúvida alguma um jogador que ainda tem lugar na nossa seleção. A titular. Lá está, fazendo a gestão, umas vezes a titular, e possivelmente algumas vezes a não ter que fazer os 90 minutos, e outras vezes não sendo titular e podendo entrar e ajudar. Sendo resguardado também. Exatamente. Então. Esta tem sido uma das questões. A outra questão, por parte das opções tomadas por Martínez, prende-se com a utilização de Bernardo Silva, bastante aberto à direita, com a entrega de terrenos interiores a João Cancelo, o que parece contra a natura e não tem resultado tão bem como se tem visto quando Cancelo, por exemplo, o nosso lateral direito, começa a pisar, ele sim, terrenos mais exteriores, e Bernardo Silva pode ser a melhor aproveitado a pisar terrenos interiores. Porquê é que isto acontece? Martínez não vê aquilo que todos nós vemos? Eu não acredito que haja nenhum treinador que faça uma equipa para perder. Há a estratégia do jogo, há momentos que nós pensamos que podemos surpreender o adversário com algumas nuances, com o fator de surpresa, e depois a história do jogo e a realidade às vezes prova-nos que estamos errados. Agora, eu acho que o Martínez é um treinador muito inteligente e que já viu que há certas coisas que não devemos continuar a repetir, entre elas, e viu-se no último jogo, o Cancelo, quando começou a jogar e a chegar a atacar a profundidade e de fora para dentro, e muitas vezes de dentro para fora, conseguiu fazer a diferença. Estava a fazer um excelente jogo na segunda parte, até o momento que saiu. E o Bernardo a jogar por espaço interior vai descobrir muitas linhas de passo, muito jogo entre linhas, e pode ser muito mais perigoso do que estar constantemente a jogar completamente aberto. Mas eu acho que temos uma equipa técnica na seleção competente e que hoje daremos uma resposta cabal e a cometer muito menos erros do que temos vindo a cometer até aqui. Isto também faz parte de uma certa teimosia que nós nos habituamos a dizer que todos os treinadores, e o Sandro é treinador, além de ter sido ótimo jogador, iniciou uma carreira de treinador, mas nós costumamos olhar e dizer que todos os treinadores, e até mesmo os próprios futebolistas que são orientados pelos técnicos, costuma-se dizer que tem a sua dose de teimosia e aposta em certas situações, em certas decisões estratégicas que entram pelos olhos dentro, que não resultam tão bem como seria a opção pela ordem natural das coisas. Às vezes as coisas não são assim tão delineadas, e quem trabalha com os jogadores todos os dias certamente verá coisas que nós, como adepto, falo agora como adepto, que vamos ao domingo ou no dia de jogo, vamos ao jogo, certamente que quem esteve com os jogadores a semana toda viu muito mais coisas que nós vemos durante o jogo. Agora, há coisas que nós, treinadores, optamos, umas resultam, outras não resultam, e agora, é aquilo que eu disse anteriormente, tem que ter o reconhecimento e a inteligência de ver que há coisas que são melhores e há coisas que são piores, e neste caso o concreto, o Bernardo a jogar tão aberto retira-nos muita coisa, e o Cancelo a jogar por dentro não nos dá também aquilo que nós precisamos, que o Bernardo a jogar por dentro dará a certeza, e o Cancelo é muito mais forte, depois ocupar espaços
exteriores e no ataque da profundidade. Dizia há pouco que as opções, muitas delas resultam, outras não resultam, e eu não resisto a colocar esta questão. Há situações em que vemos que resultam e que não resultam ao mesmo tempo e que são muito criticadas. A entrada de um jogador, já para não falar do que é que possa sentir esse jogador, ao entrar a 2, 3, 5 minutos do final de um jogo, já vimos que aquilo que se pode esperar, em teoria, é pouco, ou quase nada. Mas também, na última Liga dos Campeões, assistimos a um caso com Roger Schmidt no Benfica, em que lança Artur Cabral no final do jogo, e ele acaba mesmo por fazer um golo que vale o apuramento do Benfica para a Liga Europa, o seguimento. Mas um jogador, o que é que sente quando o treinador o chama para entrar a escassos minutos de uma partida que é decisiva, que tem toda uma carga emocional extra em cima, entra com a mesma disponibilidade mental, entra com a mesma confiança, sente que pode mudar alguma coisa? É lógico que quem entra ao minuto 90 não entra com a mesma disponibilidade, ou com o mesmo querer, ou com a mesma satisfação de quem entra de início, não é? Mas eu acho que isto tem muito a ver com a mentalidade, porque falou aqui do Schmidt, temos o caso do Francisco Conceição, que entra e faz o gol da vitória, também entrou ao minuto 90. Agora, o jogador entra satisfeito ou entra muito contente por estar a entrar já no período dos descontos? Certamente que não, mas o treinador é que é criticado por tomar essa atitude, por não tomar essa opção muito antes, como tem sido. Eu falei em Roger Schmidt, foi um caso paradigmático na última época no Benfica, como assistimos, e agora Martínez também, apesar do exemplo do Francisco Conceição, que é facto é que no último encontro as coisas também não correram de feição. Nem sempre, ou seja, o treinador quando faz ou quando mexe, pensa que está a mexer no tempo certo e na altura certa e com o jogador certo. Isso depois depende também muito daquilo que o jogador vai fazer. Neste caso concreto, o Francisco Conceição faz o golo. Então, o Martínez esteve muito bem, acertou. No último jogo, o Francisco já entra um pouco mais cedo, em vez de entrar para a direita, entra para a esquerda, e as coisas não funcionaram tão bem. Lá está, quando funcionam bem o treinador é um gênio, quando não funcionam tão bem não percebe nada do que é que está a fazer, mas há de ser sempre assim. Agora, o resultado é que dita. Sim, muitas vezes e muitas vezes também é aquilo que é a crença do jogador. O jogador, se jogar 5 minutos e acreditar que naqueles 5 minutos vai fazer alguma coisa, pode estar perto de fazer alguma coisa. Se entrar e diz, eu já não quero saber do jogo, aí de certeza que não vai fazer nada. Por isso também tem muito a ver com aquilo que o jogador quer acrescentar ao jogo. Agora, eu falo como ex-jogador, se um treinador me metesse a 2 ou 3 minutos do fim, de certeza que eu não ia entrar muito satisfeito, mas tinha que dar o meu máximo e o meu melhor. O que é que acha que tem faltado à nossa seleção? Já partilhou que não considera que a seleção tenha estado tão mal como alguns dizem, mas o que é facto é que golos já não se marcam há mais de 200 minutos, bem para cima disso. O que é que tem faltado à nossa seleção para ter um maior índice de concretização, de finalização, que possa ditar outros resultados? Bem, falta criar possivelmente mais oportunidades, atacar mais a profundidade. Nós somos, salvo erro, a equipa com mais posse de bola do europeu, mas é uma posse de bola que, a meu ver, é muito para trás, muito para o lado, e com pouco objetivo. Agora, também referi que temos jogado contra equipas que jogam num bloco muito baixo e às vezes não é fácil encontrar esse espaço nas costas, não é fácil muitas vezes criar as oportunidades de golo. Agora é lógico que se falta golos, as poucas oportunidades que temos tido, muitas não as fazemos, ou algumas não as fazemos. Acho que também que a equipa, quando joga, procura muito, ou em demasia, o Ronaldo
mas isso já vem-se de há muitos anos, e às vezes temos que arranjar soluções dentro do próprio jogo com outros jogadores que as temos, e não estar tão constantemente sempre à procura do mesmo jogador, mas isto também tem a ver com as dinâmicas e com aquilo que é o espírito de grupo e com muitas coisas. Agora, é aquilo que eu já referi, e não querendo ser repetitivo, muitas vezes não é fácil encontrar espaços, mesmo com jogadores da qualidade que nós temos, e temos muitos, ou seja, se lá estão, todos têm muita qualidade. Nós, portugueses, exigentes, e queremos sempre mais, mas se recuarmos um pouco no tempo, Portugal nos últimos anos tem ido constantemente às fases finais dos europeus, dos próprios mundiais, ou seja, há uma evolução muito grande no futebol português, e a prova disso é que temos os jogadores, os nossos jogadores da seleção nos melhores clubes europeus. Toca num ponto em que até ao México de 86, se a memória não me atraiçoa, Portugal tinha estado numa fase final do Mundial 66, onde fez uma campanha brilhante, num europeu de 84, na fase final de um europeu de 84, em França, curiosamente, onde fez um europeu brilhante, caiu aos pés precisamente da França 3-2, com aquele Platini a acabar por estragar a festa, Jordão, Chalana, Manuel Bento e companhia, e só muito depois é que de facto conseguimos, e julgo que isso teve muito a ver com o trabalho desenvolvido por Carlos Queiroz nas camadas de formação, regressar aos palcos das fases finais das competições a nível de seleção. O que é que mudou no futebol português para que de um momento para o outro conseguíssemos estar presentes? Porque equipas boas, bons executantes sempre tivemos, isso não há dúvida, mas tínhamos 3 participações em fases finais de provas internacionais, das 2 principais, não tínhamos mais, até chegarmos ao ponto em que somos presença assídua e apontados muitas vezes como favoritos, ou entre o lote dos favoritos. O que é que aconteceu durante este ato em que não marcámos presença? Bom, houve uma evolução no futebol, e isso é muito visível. O futebol mudou muito, tanto a nível físico como a nível tático. O conhecimento dos nossos jogadores é muito grande, e a prova disso é que estão nas melhores equipas da Europa e aportam também outros conhecimentos, coisas que vêm de outros treinadores. A própria evolução dos treinadores também evoluiu muito. Agora, para fazer o UEFA Pro, é pior que a universidade, ou seja, é um aprendizado constante, então evoluiu muita coisa, mas a nível propriamente da nossa seleção, o que para mim mais evoluiu é a qualidade do jogador. Disse muito bem, sempre tivemos grandes jogadores, mas havia 4, 5, 6, e depois havia uma diferença, na minha opinião, para os restantes. Um grande fosso. Exato. E agora vê-se o selecionador com uma lista de 30, 40 jogadores, e qualquer um deles tem qualidade para representar esta seleção. No jogo que faz as 8, 9 mexidas não correu tão bem, mas às vezes é um contexto diferente. Uma coisa é nós termos um 11 base e tirar 3 ou 4 jogadores e acrescentar outros 3 ou 4. Outra coisa é mudar tudo, e às vezes as coisas não correm bem. Mas isto não quer dizer que os jogadores que jogaram não tenham qualidade. Não há rotinas. Exatamente. Agora, há uma evolução muito grande no próprio jogador, naquilo que é a mentalidade, naquilo que é o querer. Não estou a dizer que antes não havia, mas o jogador português é querido em todo o mundo. Qualquer país quer jogadores portugueses, quer treinadores portugueses, e isso demonstra que nós em Portugal, para além de sermos um país muito pequenino, que temos muita qualidade, tanto a nível de técnico ou tático, tanto a nível de jogadores como a nível de treinadores. Este modelo, para fecharmos o capítulo da seleção, este modelo utilizado por Martínez é
o mais favorável às características dos jogadores que temos, tendo em conta toda essa qualidade que temos, de uma ponta à outra do lote de, penso eu, de 26 que temos na seleção, ou acha que outro sistema serviria para se aproveitar melhor a qualidade existente no plantel? Há pouco falava da questão do Ronaldo acabar por estar às vezes muito isolado na frente de ataque. Por exemplo, a possibilidade de acrescentar um Gonçalo Ramos a seu lado ou junto a ele, acha que não seria uma opção que pudesse servir melhor os intentos da nossa seleção? Não se trabalha mais do que um modelo? Com certeza que sim. Nós, treinadores, temos o nosso modelo, que achamos que é o principal, que é o melhor, mas depois temos que trabalhar outras nuances, as segundas opções, e muitas vezes temos que, durante o jogo, adaptar, mesmo com os jogadores que temos dentro de campo, adaptar e fazer essas alterações. Agora, acredito que o nosso selecionador acredita que este modelo, porque ele é que trabalha com os jogadores, ele é que terá a ideia de jogo dele, que este modelo nos tem servido, e a verdade é que estamos nos quartos de final, não a fazer um futebol de requinte técnico, mas a cumprir aquilo que é os mínimos exigíveis, e eu acho que o jogo de hoje vai dar para ter outra ideia, e vamos dar outra resposta, porque é uma equipa, a França, que vai jogar de uma maneira totalmente diferente. Agora, se o sistema tático é o melhor, eu acredito que seja o melhor, porque acredito que o treinador e a restante equipa técnica quer sempre o melhor, e o melhor é ter um Portugal forte e às vezes sacrificando um ou outro jogador que podia jogar mais por dentro, mais por fora, mas acredito que este é o modelo de jogo dele, e que tira o máximo de rendimento dos jogadores que têm à sua disposição. Vamos ao Vitória. Ao Vitória Futebol Clube. Mais difícil. Mais difícil. Como é que se sente um setubalense, um ex-capitão, ao ver o clube conseguir dentro de campo subir à Liga 3 para cair para o último escalão, para a segunda distrital, penso eu? Nem sei bem, face ao choque que isto representou depois de todas as incidências conhecidas nos últimos anos. Mas o que é que sente um vitoriano, um setubalense também, ex-capitão, como Sandro, neste momento? A verdade é que nem consigo descrever o que é que eu sinto. Sei que é triste, uma enorme tristeza, mas ainda é mais profundo do que isso. Tenho 47 anos, nasci no Hospital de São Bernardo, fui criado aqui até aos 6 anos aqui no Pinhal Novo, mas alguém que passou mais de metade da vida ligado e dentro do Vitória Futebol Clube, e ver como está neste momento o Vitória é frustrante, é triste, e é um sentimento que não consigo explicar bem. Agora, é complicado. O Vitória tem vivido nos últimos anos a empurrar com a barriga, a acumular problemas atrás de problemas, e agora bateu no fundo. E não sei, nem sei como meio de explicar aquilo que sinto, mas é melhor avançar, senão... Como associado, votaria numa Assembleia Geral em que pudesse escolher o futuro do clube, como acontece, pelo começar do zero, ou por deixar cair a SAD e salvar o clube? Eu estive na última Assembleia, como sócio que sou, e ouvi muita coisa, e ao mesmo tempo não ouvi nada, porque foi tentado explicar algumas coisas, plano A, plano B, e a verdade é que saí de lá com um sentimento de zero, que as soluções eram muito poucas. Infelizmente veio-se a comprovar. Eu vou falar um pouco contra mim, e contra mim digo, eu votaria, respondendo à sua questão, eu votaria em acabar com a SAD,
e explico o porquê contra mim, porque sou criador da SAD, igual que sou criador do clube, mas se é para estar constantemente a viver nesta... Tivemos há 4 anos uma descida da Primeira Liga à Liga, não digo Liga 3, mas ao terceiro escalão. Na altura não havia Liga 3. Pior que isso, caímos de uma Liga 3 a uma quarta divisão, e agora que pensávamos que íamos voltar a uma Liga 3, caímos, ou pelo aquilo que eu vou ouvindo, caímos numa segunda distrital. Eu acho que cair mais baixo que isto ainda há o Inatel, mas já é uma coisa algo impensável. Então, se eu tivesse que votar, então acabaria com a SAD. E salvaria o clube? Salvaria o clube, porque nós somos a nossa história. Dizem, somos o passado, vive os museus, certo? Não podemos viver no passado, mas são 113 anos de história, um dos maiores clubes portugueses, com muito sacrifício de muita gente, e eu acho que isso é o que o Vitória ainda consegue ter. Se o Vitória perder a história, se nos juntarmos, como já também foi dito, ou já alguém andou por aí nas redes sociais, que ia haver uma junção com o Canelas, eu acho que, na minha opinião, eu só estou a dar a minha opinião neste momento como sócio, nada mais. Eu acho que isso não é solução, então preferia começar numa segunda distrital, começar do zero, que não seria do zero, porque o Vitória ia manter 8 milhões de dívidas, salvo erro, aquilo que eu vi na Assembleia Geral, porque o ver, ou seja, temos o problema dos valores do passivo do PER, que o Estado não perdoa a dívida, e essa dívida íamos ter que assumir. Haveria um perdão de dívida de 90% com os restantes credores, e passaríamos ao erro de 24 milhões para 8 milhões. Eu acho que isso, não perdendo a nossa história, não perdendo a identidade, que essa é outra das coisas que eu fui crítico ao longo destes anos. O Vitória constantemente, ano para ano, ia perdendo a identidade, porque olhávamos para uma estrutura do Vitória e não víamos lá, eu não via lá ninguém que me identificasse, tirando o senhor Fernando Tomé, que é uma instituição dentro da instituição. Olhava para todos os outros lados e não me identificava com ninguém, e nisso também o Vitória acho que perdeu muito, perdeu a identidade. Então, respondendo concretamente à sua pergunta, eu votaria começar do zero, que neste caso não era começar do zero, era começar numa segunda distrital com 8 milhões de dívida, mas a manter a história, que neste momento é a única coisa. Ou seja, começar do zero, salvando o clube, optando por deixar cair a SAD. Correto. Conhece o futebol por dentro e por fora ao mais alto nível, tanto assim que chegou a ser contratado pelo Futebol Clube do Porto, e até tem uma história curiosa, porque decidiu sair do Futebol Clube do Porto, já lá podemos ir, se calhar quando não devia, se calhar a carreira ainda teria sido mais recheada de êxito, mas dizia eu que conhece o futebol por dentro e por fora ao mais alto nível. O Vitória, na sua perspectiva, tem sido um alvo a abater, que tem vindo a pagar uma fatura que outros, em situações também de incumprimento, não pagam? Eu não vou por aí, não vou pelo papel do coitadinho, não vou pelo papel dos outros é que são culpados. Quem esteve no Vitória sabe o que é que fez e o que é que não fez, e tem culpa o Vitória, ou seja, quem estava à frente das direções de Vitória tem muita culpa do Vitória estar na posição que está. É capaz de apontar os responsáveis? Ou são muitos? São muitos. Eu como sócio sou responsável, porque quando havia eleições fizemos as nossas opções, quando havia Assembleias Gerais a maior parte também não ia e não votava. Mas essa é uma dose mínima de responsabilidade para quem tem responsabilidade de gestão. Mas todos somos responsáveis, agora cada um tem uma cota à parte da responsabilidade, e a responsabilidade maior do clube estar nesta situação é termos que ir de uma primeira liga a uma terceira divisão.
o presidente era o Paulo Gomes. Não há como esconder, não há como escamotear. O Vitória já tinha problemas antes, já, mas ele antes de concorrer, ele estava numa direção que fez cair essa direção e concorreu como presidente. Ele antes de fazer isso sabia os problemas que o clube tinha, por isso não pode ser uma desculpa, e ele depois não arranjou foi soluções. Então esse é um dos culpados, e antes desse há muitos. A culpa não morre sozinha. Agora, nós estamos sempre a mandar a culpa para os outros. A culpa é da Liga, a culpa é do Proença, a culpa agora é da Federação. Não, se nós tivéssemos cumprido com as nossas obrigações, com certeza não estaríamos nesta situação. Essa não deixa de ser uma verdade, mas eu colocava a questão numa perspectiva de tentar perceber se entende que falta força ao Vitória nos bastidores do futebol, uma força como outros têm, por exemplo, os portimonenses desta vida, até porque, se a memória não me atraiçoa, a última vez que com o Lito Vidigal é garantida a manutenção, quem assistiu ao jogo que decidia a manutenção do Vitória, e o Vitória conseguiu dentro de campo, acaba por ver assistir a um jogo, tirar as suas ilações, as suas análises quanto, por exemplo, à arbitragem desse jogo, a um golo anulado por suposto offside, fora de jogo, e depois naquilo em que resultou na queda do Vitória, no que é que daí adveio, quem beneficiou, um portimonense, por exemplo, que curiosamente esta época também já tentava na Secretaria voltar a permanecer na Primeira Liga à custa do Boa Vista. Portanto, há muitos clubes em situação delicada. O Vitória era mais um, sem desresponsabilizar as gestões, quem passou pelo clube, quem tem responsabilidade no ponto a que chegou. Mas não há uns clubes mais clubes do que outros, já que apresentam situações que não se compreendem como não são penalizadas. Vou-lhe responder com uma questão simples. O Vitória há muitos anos que tinha problemas na inscrição, principalmente na hora da inscrição da equipa. E as direções que lá estavam na altura sempre conseguiram. Fernandes de Oliveira, estas últimas, o próprio Vítor Hugo, sempre conseguiu inscrever a equipa. As garantias. Muitas vezes de formas, não vou estar aqui a dizer, mas também numa forma menos bem conseguida. Mas a verdade é que conseguiam. A direção do Paulo Gomes não o conseguiu. Desportivamente, equipa técnica que lá estava, os jogadores, staff técnico, tudo, cumpriram com a sua obrigação desportiva, mantiveram o clube na Primeira Liga. Então qual foi o mal do Vitória em descer à Liga, naquela altura, à terceira divisão? Foi administrativamente, culpa da direção. Esse peso é aquilo que eu digo. Nós, quando nos vamos candidatar a alguma coisa, estou disponível para ser treinador, eu tenho que ter competência de treinador. Se eu me candidatar a presidente, eu tenho que ter competência para ser presidente, eu tenho que ter força, eu tenho que ter conhecimentos, porque isto no futebol não é só ser o politicamente correto, temos que ter, como bem disse, há outros clubes que têm outra força, mas essa força o Vitória também a teve anteriormente, porque também conseguiu iludir as inscrições e arranjar maneira da equipa ser inscrita. Por isso eu digo, o Vitória foi perdendo crédito com as escolhas que foram sido feitas para quem está a gerir o clube. E mais uma vez, o clube não cumpriu desportivamente, subimos à Liga 3 e a verdade é que caímos à Distrital. Sandro, vamos só puxar aqui um pouco a fita atrás para o episódio da sua passagem pelo Futebol Clube do Porto, as voltas que a vida dá. Conte-nos lá como foi ter decidido sair do Futebol Clube do Porto por sentir que não era a aposta para jogar, ou aposta de primeira linha, com o holandês, julgo eu, com o Adriaanse.
e depois vir a saber que a posteriori, já depois de ter decidido sair do clube, chega ao comando técnico de uma equipa alguém que gostava e apreciava bastante as suas qualidades. É verdade. Eu costumo dizer, se nós tivéssemos uma bola de cristal, as decisões eram todas mais fáceis, mas eu assumo tudo aquilo que fiz na minha carreira, de bom, de mau, as escolhas, e fiz muitas erradas, e sempre as assumi. Mas esse é um episódio engraçado. A minha ida para o Porto começa-se a perfilar em janeiro, fevereiro, quando sai o Coceiro, e o Coceiro era o treinador do Vitória e vai para treinar o Clube do Porto. Eu ainda tinha mais 2 anos de contrato, e sou metido num negócio, eu, o Jorginho e o Paulo Ribeiro. No final da época, Jorginho o extremo e o lateral direito Paulo Ribeiro, o guarda-redes, Paulo Ribeiro, e o Jorginho era 10, era o nosso mágico. Essa época acaba com a conquista da Taça de Portugal no Jamor, 2-1 ao Benfica. Eu vou para a seleção de Cabo Verde, e quando estava na seleção recebo a ligação dos responsáveis do Futebol Clube do Porto, e entretanto do Braga, Salvador. Vou-me reunir com o Salvador porque o treinador Josualdo Ferreira queria muito que eu fosse para Braga. É lógico que eu, metendo na balança um Futebol Clube do Porto e um Braga, optei pelo Futebol Clube do Porto. Chego ao Porto, faço a pré-época, falo com o treinador diz que eu não seria a primeira escolha, e então preferia ter voltado ao Vitória. Não foi possível na altura e acabei na Turquia. Uma experiência que não foi muito positiva, não a nível desportivo, porque joguei, mas a qualidade de vida, a cultura, a minha filha, na altura mais velha, que hoje tem 23 anos, tinha 5 anos, então optei por voltar a Portugal. Quando voltei a Portugal, apresentei-me no Futebol Clube do Porto e decidi rescindir contrato. Eles não queriam, eu queria, eles não queriam. No dia 31, à última da hora, faço a rescisão e assino o contrato com o Vitória. Volto para o Vitória. 4 meses depois, o treinador que me queria em Braga vai treinar o Futebol Clube do Porto. Josualdo Ferreira. Exatamente. Que tinha sido meu treinador no Sub-21 de Portugal, e uma pessoa que eu me dava bem, que já tinha trabalhado com ele e gostava muito aliás, falei com ele algumas vezes para ir para Braga, e por 4 meses, se eu soubesse o que sei hoje, ou que soube depois, passado 4 meses, não tinha feito, não só por ser ele o treinador, mas porque depois tudo o que veio a acontecer com o Vitória, mas isso são outras histórias. São outras histórias. Voltando um pouco ao Vitória, mas partindo agora para projetos futuros. O Santo foi capitão do Vitória nas conquistas da Taça de Portugal em 2005, salvo erro, e da Taça da Liga 2008. Está ligado, portanto, aos melhores momentos dos tempos mais recentes. Por tudo isso, aceitaria treinar a equipa do Vitória neste momento nos distritais? A minha história com o Vitória é uma história muito longa. Começou aos 11 anos, eu saio aos 19, vou para a Espanha. O Vitória ganha $1.200.000, não havia euros na altura. Depois de subir divisão, volto na segunda divisão, volto a subir. Eu tenho 3 subidas, ajudei a conquistar a Taça de Portugal, a Taça da Liga, a Liga Europa. Após terminar a carreira, termino em 2012 na Naval 1º de Maio, com um problema não parecido, mas com um PER de insolvência da Naval 1º de Maio. Na altura falo com o presidente do Vitória, que me chama para receber o presidente da República de Cabo Verde, e em conversa eu volto para o Vitória como coordenador de formação. Época 2012-2013, época 2013-2014, assumi o papel de coordenador e de treinador de sub-15, sem usufruir de rendimento, ou seja, tem muitos tubalenses, tem muitos vitorianos, e agora
com a moda das redes sociais, há uns que se intitulam mais vitorianos que outros. Não sei o que é que lhes dá direito de dizer que são mais vitorianos do que quem quer que seja. A verdade é que eu sempre estive disponível para ajudar o Vitória, muitas das vezes, como esta que acabei de explicar, sem usufruir de remuneração. Sempre que me contactaram eu tentei ajudar, incluso na época passada fui contactado pelos responsáveis da direção, neste caso desportiva, pelo diretor desportivo e pelo diretor técnico e pelo André Dias, e estava disponível a ajudar o clube. Essa minha disponibilidade mantém-se. Infelizmente neste momento não estou a treinar ninguém, e é como digo, eu estou sempre 100% para ajudar o Vitória, desde que seja para algo que eu tenha capacidade para o fazer, dentro das minhas capacidades. Sou setubalense, sou vitoriano e estou sempre disponível para ajudar o Vitória. Quer isso dizer que está disponível para mais um desafio se lhe for lançado pelo Clube do Coração? É isso, se bem entendo das suas palavras. Sim, eu acho que o Vitória, e quando eu disse começar do zero, mas com pessoas competentes e que consigam estruturar o clube para dentro de 3, 4 anos, 5 anos, 10 anos, seja um clube que se consiga, tenha espaços físicos, que se consiga sustentar, autossustentar. E isso é um processo muito demorado e longo, e com pessoas com capacidade. E se me apresentarem um projeto que eu noto que tenha capacidade para andar, sempre disponível para treinar o Vitória na Primeira Liga, como já treinei, como na Segunda Distrital. Por falar na Segunda Distrital e com a queda a essa Segunda Distrital, inevitavelmente ocorrerá uma debandada de jogadores que é a lei da vida no futebol, que estão mais propensos para um nível competitivo mais acima. Essa debandada, acha que o Vitória está preparado para se adaptar a esta nova realidade que não estava prevista? Previa competir numa Liga 3, de repente cai para uma Segunda Distrital. Isto é difícil depois montar uma equipa e colocar o foco noutras soluções, noutros intérpretes. Sim, sem dúvida que difícil será, mas é normal. O Vitória tinha muitos jogadores jovens que querem ser profissionais, que ambicionam o melhor, e nesse aspecto acho que ninguém os pode criticar em procurarem o melhor para a sua vida. O Vitória já teve 2 equipas na Segunda Distrital, uma delas pertencia ao clube, subiu à Primeira Distrital no primeiro ano, acabaram com essa equipa, fizeram uma equipa de B da SAD na Segunda Distrital e voltou a subir. Por isso, para a Segunda Distrital, eu acho que o Vitória está mais do que preparado, só que a ideia... prata da casa? Eu penso que sim. Temos os nossos sub-19 que mesmo descendo de divisão têm que ter alguma qualidade para jogar numa Segunda Distrital, indo buscar um ou outro jogador. Esse eu acho que não será o problema maior de Vitória. O problema maior de Vitória é fazer uma equipa a 2, 3 anos. Não pode ser fazer uma equipa para a Segunda Distrital e depois fazer uma equipa para a Primeira Distrital e depois voltar a fazer uma equipa para o Campeonato de Portugal. Tem que ser uma equipa pensada e com uma base forte que consiga manter no mínimo 3 anos, que será o projeto do Vitória, se começar de baixo, que vai querer subir constantemente todos os anos. E não será com jogadores sempre novos. Há que manter uma base e depois ir aperfeiçoando essa base. Eu penso que a Segunda Distrital, com o devido respeito por todas as equipas, e a prova viva é que o Vitória já teve 2 equipas na Segunda Distrital e subiu sempre. Não será o problema. Por isso, não, mesmo tendo que fazer uma equipa nova, eu acho que haverá jogadores de sub-19, alguns da equipa B que possam ficar e tenham alguma qualidade. Eu penso que o problema não seria a Segunda Distrital. Os problemas de Vitória começariam depois, mais para a frente, numa Primeira Distrital, que já tem um nível
de competitividade bastante diferente, e depois num campeonato de Portugal, e já tinha que ter uma equipa com uma base forte para uma Liga 3. O que é que o Sandro guarda de melhor no coração relativamente aos anos em que vestiu a camisola verde e branca do Vitória? Eu felizmente tenho muitas coisas e boas recordações. Tenho um campeonato de júniores que perdemos na secretaria, que para mim foi uma época fantástica. Tenho o primeiro jogo feito, ou a primeira vez que sou chamado para integrar a equipa na época de 94, 95, salvo erro, que Quinito, treinador, uma pessoa fantástica que poderia ajudar muito o Vitória com o conhecimento que tem, e que também está afastado de Vitória. A conquista da Taça de Portugal, da Taça da Liga, jogar numa Liga Europa pelo Vitória, tantas coisas que é difícil escolher uma, mas se calhar ficava-me com a conquista da Taça de Portugal. A conquista da Taça de Portugal ainda guarda bem, vive na memória esse jogo? Sem dúvida, e há vezes que não vejo o jogo todo, mas vejo bocadinhos de jogo e ainda me arrepia. Sob o comando técnico na altura já era de uma figura também bem conhecida da nossa, o Mr. José Rachão. O Mr. José Rachão, montechense também, se nos estiver a ouvir, daqui enviamos também um abraço. Para o que é que Rachão disse ao intervalo aos jogadores, até porque a partida não começou da melhor maneira, se bem me recordo. Não, até começámos bem, só que aos 3 minutos levámos o penalti, depois lá empatámos. O que o Rachão disse foi para mantermos aquilo que estávamos a fazer, eu penso que ganhámos, mas ganhámos muito bem, porque fomos claramente superiores ao Benfica até ao minuto 70, mais ou menos. A partir daí o Benfica carregou um pouco mais e nós já estávamos a vencer, tivemos que nos sujeitar a defender. Mas foi palavras de incentivo. Basicamente foi isso, porque nós estávamos a jogar bem. Muito obrigado, Sandro Mendes, ex-capitão do Vitória de Setúbal, um homem que faz parte do palmarés e da identidade sadina, que esteve hoje connosco à conversa. Debatemos aquilo que a atualidade do futebol nacional, a seleção que vai entrar mais logo em campo frente à França, o atual momento do Vitória, e também a disponibilidade de Sandro Mendes para, mais uma vez, se for chamado, responder sim ao Vitória de Setúbal. Regressaremos na próxima semana. Até lá, a continuação de uma ótima semana de trabalho. Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta.